Acompanhar aqui, porque eu vou pregar. Leio um versículo, prego. Leio um versículo e prego. Como eu disse, eles estão no meio de uma tempestade. E foi tempestade mesmo, gente. Tempestade a ponto que no final o barco vai quebrar. O barco vai afundar. Tem gente que fala assim: o meu barco não afunda. Não afunda? Esse texto aqui, o barco afundou. Então, eu não sei se você está vivendo tempestade. Talvez a tua tempestade é na tua família, é na área financeira, é na sua saúde. Todo mundo enfrenta. O que a gente não faz na hora da tempestade? Primeiro, versículo 17. E levando estes para cima, eles usaram de todos os meios, cingindo o navio. Ou seja, a tempestade está tão grande que eles fizeram de tudo para amarrar o navio. Porque quando a luta chega, irmão, a gente fica doido, a gente quer amarrar, a gente quer dar um jeito. Mas e temendo darem a costa na sirte, amainadas as velas, ou seja, abaixaram as velas e assim foram à toa. A expressão assim, são à toa. Você sabe o que é à toa? À toa é onde o navio fica preso numa corda. Então quando você solta a corda, o navio está à toa. O navio está à deriva. Ou seja, o navio está a Deus dará. É quando você pega um barco e solta ele. Para onde a onda levar, tá bom demais. Então, primeira coisa, o que a gente não faz na hora da tempestade? Não fique à deriva. Não cruze os braços, não deixe a tua vida à toa, não deixe a tua vida a Deus dará, porque a tendência nossa é assim, chega tanta luta, pastor, seja o que Deus quiser. Se Deus quiser salvar, salva, não quiser, não salva. Se Deus quiser mudar, muda. Se não quiser, não muda. Se Deus quiser que eu vença, tá bom. Se Deus não quiser que eu não vença, também tá bom. Eu já entreguei os pontos. Não adianta. Não adianta orar, não adianta vir à igreja. O que adianta? Eu faço campanha aqui, o que mudou? Falaram que depois que eu fosse batizado a vida ia mudar. Mudou o quê? O que adianta? E nessa noite, Deus me diz que tem pessoas que por causa da tempestade, você entregou os pontos. Você não acredita mais. Você não consegue crer mais. E aí o Zeca Pagodinho fez até um samba. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha a letra, que letra terrível. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Meu filho, quem tem que te levar não é a vida. Quem tem que te levar não é o problema. Quem tem que te levar não é a crise. Apesar de todas as tempestades, não deixe de lutar e entrega o comando do teu barco nas mãos de Deus. Por pior que pareça, entregue a direção para Deus. Fala para o irmão, entrega a direção para Deus. Não adianta, a luta vem, você vai fazer assim, olha para mim, assim. Não adianta, irmão, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, tem que reagir. Outra coisa que a gente não faz na tempestade, versículo 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviar o navio. Sabe o que é aliviar o navio? Jogar fora. Vamos supor que isso aqui é o barco. O barco está cheio, tem bateria. No meu barco tem um púlpito. No meu barco tem um tablet. No meu barco tem 6 cadeiras. No meu barco tem 4 microfones. No meu barco tem uma guitarra. No meu barco tem uma maleta, parece do Chapolin Colorado. No meu barco tem um teclado. Tudo isso era importante, não era? Era ou não era? Mas na hora que a tempestade veio, meu filho, sabe o que eles fizeram? Vamos jogar fora. Vamos jogar fora o teclado. Vamos jogar fora a guitarra. Não, mas a guitarra é cara. Vamos jogar fora. Se o Tuxo tivesse aqui, vamos jogar o contrabaixo. Não, o contrabaixo não, porque o Tuxo pagou caro nele, né, Tuxo?
Mas deixa eu te perguntar, na hora que o navio está afundando, o que adianta ter um teclado caro? Na hora que o navio está afundando, o que adianta você ter uma guitarra cara? Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? A tempestade faz a gente ver que a gente carrega muitas coisas desnecessárias. A tempestade te faz ver o que é importante e o que não é. Tem gente na igreja que tem meu carro. Aí quando chega um câncer, o que vale o carro? Orgulhoso. Valoriza demais as coisas. Na nossa igreja em Divina, irmãos, tinha uma moça lá, casadinha de pouca. Na casa dela tinha um tapete vermelho, enorme, bonito. Chamava os irmãos para ir lá. Os irmãos pisavam no tapete dela, ela fechava a cara. Meu tapete. Os irmãos pisavam, ela vinha com a vassourinha atrás. Aqui não. Aí sabe o que os irmãos fizeram? Pararam de ir lá. Aí ela me procurou: pastor, por que os irmãos pararam de vir aqui em casa? Eu falei: porque ninguém pode pisar no seu tapete. Se não quer que pise no teu tapete, coloque ele num vidro, ele vai virar 4. Porque tapete é feito para pisar. Aí tem hora, irmãos, que Deus permite uma tempestade só para você ver o que é verdadeiro e o que não é. Porque na vida a gente carrega um monte de coisa que não é para carregar. A gente carrega orgulho, a gente carrega material, quando na verdade, na hora que a tempestade vem, você vai ver o que é útil. E eu tenho certeza que nessa noite aqui tem um monte de gente levando coisa desnecessária, valorizando aquilo que não é para valorizar. Aí Deus permite a tempestade só para você dar valor o que é de verdade. Outro versículo: o que não fazer na tempestade? E andando nós, esse aí eu acabei de ler, 19, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Gente, olha que loucura isso aqui, a tempestade está tão grande que eles jogaram fora a armação do navio. Sabe o que é armação, gente? É que faz o navio ficar em pé. A minha Bíblia diz que eles jogaram até a vela fora. Sabe o que é vela no navio? Você já viu aqueles filmes onde tem uma vela, uma bandeira que fica balançando assim? Em todo navio, aquela bandeira fala o nome do barco. E na hora da tempestade, eles jogaram a vela fora. Isso quer dizer, vamos supor, aqui é o meu barco. A minha vela, o nome do meu barco é o seguinte: Jesus Cristo é fiel. Todo mundo que passa longe vê a minha bandeira. Mas na hora que a luta chegou, eles abaixaram a bandeira. Meu filho, na hora da tempestade, o barco pode estar virando, mas jamais tire a tua bandeira que Jesus é fiel. Jamais tire a tua bandeira: eu sirvo a Jesus. Jamais tire a tua bandeira: eu não vou deixar a tempestade roubar a minha identidade. Tem gente que a tempestade rouba a identidade dele, irmão. Ela era toda alegrinha, toda cheia do Espírito Santo. Aí a tempestade vem, mudou. Fui pastor de uma menina, num domingo à noite, irmãos. O culto estava uma beleza. A menina chorava, sapateava, a menina gritava, cheia do Espírito Santo. Aí no outro dia eu fui fazer visita. Passei em frente à porta da casa dela. Estava eu e a Flávia. E ela estava sentada desse jeito lá, cabecinha baixa, chorando. Falei: Pai do Senhor, irmã. E ela: Pai do Senhor, pastor. Como é que você está, irmã? Mais ou menos. Falei: irmã, mas ontem você não estava tão cheio do Espírito Santo? Ela respondeu assim: ontem é ontem, hoje é hoje. Falei: o que aconteceu? É que meu namorado terminou comigo. Eu falei: querida, o fogo que o Espírito Santo acende dentro de nós, namorado não tira.
O fogo que Deus acende dentro de nós, nenhum problema pode tirar, porque quando o Espírito Santo acende de verdade, nada e ninguém pode arrancar o que Deus acendeu. Nada e ninguém. Ó, não sei para quem é, não sei para quem é, mas a tempestade, ó, fez você abaixar a tua vela. E hoje Deus está falando com você. Eu sei que a tempestade está feia, mas continue levantando a sua vela, dizendo que Deus é fiel, que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus pode mudar esse quadro. Levante a tua vela, meu irmão, porque Deus ainda continua sendo fiel. Vamos lá. Penúltima coisa, o que a gente não faz na tempestade? Versículo 20. E não aparecendo, havendo muitos dias, nem sol, nem estrela. Olha como que a tempestade foi séria, irmãos. Havia dias que ele não via nem sol e nem estrela, ou seja, só escuridão. Eu sei que tem gente que a tempestade está tão grande, que ele não vê mais o sol faz tempo. Aí, ó, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, olha o que não fazer, ó. Fugiu de nós toda a esperança de salvação. O que não fazer? Não perca a esperança. Olha o verbo que a Bíblia diz, ó. Fugiu. Fugiu a esperança. O que é fugir? Se eu falar assim, vamos supor que eu estou com um cachorro aqui. Irmão, vigia esse cachorro para mim. Vigia. Segura na corrente. Olha para ele. Amarra ele. Mas não deixa o cachorro ir embora. Tem gente que você fala assim, olha o cachorro. Ele, hã? Quando você olha, cadê o cachorro? Quando a Bíblia diz, fugiu a esperança, que eles deixaram a esperança embora. Filho, se tem uma coisa que você não pode perder, é a esperança. Sabe o que é esperança? Esperar com confiança. Eu estou esperando, mas eu estou confiante. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, arrancou os meus pés do meio da lama, e firmou meus pés sobre a rocha. Querido, você tem que esperar, e tem que esperar crendo que Deus vai fazer um milagre. Eles pegaram uma vez um animalzinho, esqueci o bicho, jogou ele numa água. Quando deu 14 minutos, ele estava quase morrendo. O cientista pegou ele de volta, jogou ele novamente na água. Escute isso aqui. E quando deu quase 14 minutos, ele quase morrendo, o cientista pegou ele com a mão de novo. Quando foi a terceira vez, jogaram ele na água. Sabe quanto tempo ele ficou lá? 1h30. Quase 5 vezes mais do que ele havia ficado no primeiro. Sabe o que os cientistas chegaram à conclusão? Que ele aguentou mais tempo, porque 2 vezes uma mão foi lá socorrê-lo. Então o animal, apesar de não pensar, o instinto dele é assim, se eu aguentar um pouquinho, uma mão vem me salvar. Isso aqui é profético. Ainda que você esteja afogando, ainda que você não veja saída, você pode crer que a mão poderosa do Senhor a qualquer hora vai entrar no meio dessa tempestade e vai te arrancar daí, porque a mão de Deus ela não falha, a mão de Deus ela não falha, e ela vai te socorrer a qualquer hora. A qualquer hora. Versículo 21, a última coisa, o que a gente não faz na tempestade? E havendo muito tempo que não se comia, então Paulo, se colocou no meio deles e disse, fora na verdade razoável, ó senhores, que vocês teriam que ouvido a mim, e não partir de Creta,
E assim evitaria este incômodo e perda. Última coisa que o que você não faz. Olha o que Paulo disse. Era para vocês terem me escutado. Eu avisei. A culpa é de vocês. A última coisa que você não faz na tempestade. Para de achar culpado. Achar o culpado vai mudar alguma coisa? Muda alguma coisa. Pastor, a culpa é do fulano. E daí? E daí? O nosso erro é que a gente fica achando um culpado. Por que eu e a Flávia a gente vive bem? Durante muito tempo, quando tinha um problema, a gente ficava acusando um ao outro. A culpa é sua. Você que é uma gastadeira. Você que é desse jeito. É você. A culpa é sua. Aí nós chegamos a uma conclusão, gente, que achar o culpado não melhora. A maioria aqui, ao invés de lutar com o problema, fica querendo achar uma solução, né? Fica querendo achar um culpado. Fala para o irmão, achar o culpado não resolve nada. Irmãos, é para falar, achar o culpado não resolve nada, né? Agora, o que a gente faz na hora da tempestade? Quem quer aprender agora aí? Qual que é a atitude certa? Então, vamos lá, aqui mesmo, o 22. Mas agora, eu vos admoesto, ou seja, eu vos peço, eu vos ordeno, que tenhais, meu irmão, do jeito que vocês estão falando aí, que não é bom ânimo não, que vós tenhais bom ânimo. Quer vencer a tempestade? Bom ânimo. Vamos embora, gente. A vida não está boa, mas vamos para lá. Vamos lá, vai dar certo. A maioria na hora da tempestade perde o ânimo. Entra para dentro de um quarto, fecha a porta, não atende celular, fica mal-humorado, quando na verdade, na hora da tempestade, irmão, você tem que ter ânimo. Sabe o que é ânimo? É Deus dentro de nós. Sabe o que é ânimo? É aquela vontade de vencer. Sabe o que é ânimo? É aquela força que o Espírito Santo dá para nós. Tem que ter bom ânimo. João 16:33, olha o que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não é que você tem que vencer o mundo não. A maioria fala assim: Jesus venceu o mundo, você vai ter que vencer. Nada disso. Se Jesus já venceu, você não tem que vencer mais, porque só se vence uma vez. O nosso papel é de continuar crendo que Deus vai entrar com providência a qualquer hora. Levanta a tua cabeça, irmão. A qualquer hora teu filho vai vir para a igreja. A qualquer hora o milagre chega. A qualquer hora a porta abre. Tem de bom ânimo. Tem gente, irmão, que não tem bom ânimo nem para adorar a Deus. Eu tenho uma raiva de crente preguiçoso, que Deus me livre. Fui pregar numa igreja outro dia, eu orei: Senhor, não me leva aqui nunca mais, por favor. O louvor, gente, animado, metade da igreja sentado. O louvor animado, o povo parecia morto. Na hora que eu fui pregar, irmão, você olhava para a cara do povo, aquela cara de derrota. Eu falei: gente, isso aqui é um culto ou isso aqui é um funeral? Porque a gente fica quieto num funeral, quando tem alguém morto. Mas eu quero dizer uma coisa: aonde nós estamos aqui, não tem funeral não, porque Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Aqui a gente pode fazer festa, aqui pode alegrar, aqui receba a palavra. Tem de bom ânimo. O meu pastor, ele falava algo que eu morria de rir. Você já viu briga de galo? Briga de galo, você sabe que não é legal, mas o meu pastor, ele me ensinava uma coisa: o que faz um galo ser bom ou ruim, não é o galo, é o treinador do galo. O treinador bom, antes do galo entrar na rinha, ele pega o galo assim, bate na cara dele.
aí pega o galo, vira o galo de cabeça para baixo, dá uma sacudida no galo, aí na hora que solta o galo, irmão, o galo já sai doido, dando bicuda assim, ó. É o treinador do galo que faz o galo ser bom. Agora, quando o treinador é mole, vai, rebenta ele, tá? Aí o galo entra. Você sabe o que nos faz ser desanimado? É quem nos treina. Tem gente que quem treina ele aqui é a novela, é o Datena. Imagens, 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 imagens. 40 mortos, irmão, tem jornal que eu nem vejo. Quem te treina, olha para cá, não é o mundo. Quem te treina não é os noticiários. Quem tem que te treinar é a palavra do Senhor. E ela diz que você vai vencer. E pronto, e acabou. Bom ânimo. Volta lá. Porque, segunda coisa, ó, não se perderá a vida de nenhum de vós. Somente. Segunda lição. Tem tempestades que a gente perde alguma coisa. Você perde carro. Quem aqui já enfrentou luta que já perdeu carro? Alguém? Lá atrás, ó. Tem luta que faz você perder dinheiro. Quem aqui já perdeu dinheiro em luta? Quem aqui que a luta fez ele perder emprego? A gente perde. Mas olha que coisa legal, gente. Preste atenção aqui. Culto pela palavra é bom por isso, ó. Gente, vocês vão perder o navio, mas o que importa é que vocês ficarão vivos. Navio, a gente compra outro. Navio, Deus dá força e a gente compra outro. Agora o nosso problema é que a gente valoriza mais as coisas materiais do que o fato de Deus ter deixado a gente vivo. Meu filho, olha para cá por favor. Só o fato de você já estar vivo já é motivo para você agradecer a Deus. Eu estou falando com pessoas que perderam casa, você perdeu dinheiro, você perdeu pessoas, mas Deus te deixou vivo. E você com vida, você vai correr atrás. Deus vai abrir porta de novo, irmão. Para de valorizar os navios e valoriza as coisas que Deus já te deu. Valoriza que você está vivo, irmão. Vamos lá, terceira coisa, está acabando. Porque essa mesma noite, repare que está numa tempestade, hein? Nessa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu parei de servir, é isso que está escrito? A quem eu pertenci, porque o anjo de Deus, de quem eu esteve comigo. Mesmo na tempestade, eu ainda continuo sendo de Deus. Mesmo na tempestade, o meu louvor é dele. Mesmo na tempestade, a minha honra e a glória é para ele. Mesmo na tempestade, continuarei servindo a Deus. Mesmo na tempestade, você que faz parte de algum ministério aqui, continuarei cantando, continuarei pregando, continuarei fazendo a obra de Deus, porque a tempestade não vai roubar o serviço que eu tenho que prestar a Deus. A quem eu sirvo esteve comigo, versículo 24, dizendo: Paulo, não tenha medo, não tenha medo. Deus está falando com alguém aqui. Não temas, não temas. Tem um velho hino que eu aprendi, que diz assim, ó: se a fé por vezes falta e o sol não posso ver, olha para mim. A Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Oh, não temas o perigo, eis a mão, confia em mim.
Escuta Deus falando contigo. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Oh, não temas o perigo, eis a mão, faz assim, eis a mão, eis a mão, eis a mão, confia em mim. Aplauda o nome do Senhor. Não tenha medo, diz o Senhor. E olha, o Senhor continua dizendo, ó, porque importas que você seja apresentado a César. Sabe o que Deus estava dizendo? Paulo, você lembra que foi eu que te prometi a chegar a Roma? Então, Paulo, você vai chegar lá. Deus estava dizendo, a promessa que eu te fiz não é maior que a tempestade que você está vivendo. Olha, querida, a promessa que Deus te fez de salvar tua família, de fazer teu ministério romper, de fazer com que as portas se abram, ela ainda continua sendo maior do que qualquer tempestade que você esteja vivendo. E aqui tem algo lindo. Olha o que Deus diz para Paulo: eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Por favor, preste atenção aqui agora. Paulo estava no barco com mais 270 pessoas. Sabe o que Deus disse para ele? Mesmo na tempestade, eu confiei pessoas a você. Se você parar, tua família para. Se você parar de crer, muitas pessoas desanimam. Estou falando com mulheres aqui. Sabe por que sua casa está de pé até hoje? Porque você tem estado de joelhos perante Deus. Ai de você se você parar. Estou falando com obreiros aqui. Sabe por que essa igreja está de pé até hoje? Primeiro, porque Deus está sustentando. Segundo, porque você tem pago um preço aqui por essa igreja. Se você parar de pagar esse preço, meu irmão, muitas vidas vão parar. Estou falando com alguns pais aqui. Continua, seu filho é tua herança. Eu sei que dá vontade de pular do barco, eu sei que dá vontade de parar, mas mesmo em meio à tempestade, Deus confiou teu filho a você. Vai chegar um dia, quando seu filho estiver mais velho, ele vai dizer: sabe por que eu sirvo a Deus? Sabe por que eu sirvo o Senhor? Porque eu vi na vida dos meu pai e da minha mãe, servos de Deus, a qual não abandonaram, a qual continuaram firme. Deus confiou pessoas a você em meio a essa tempestade. E a última coisa, gente, Paulo diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio que do jeito que Deus falou, há de acontecer. Sabe qual que é o nosso mal? Deus fala quarta-feira, Deus fala sexta-feira, Deus fala domingo, Deus fala no culto de oração, Deus fala no culto do lar, Deus fala na rádio, e tem gente que ainda não crê. Oh querido, se Deus falou uma vez, está falado. Tem gente que fica correndo atrás de profeta. Meu filho, Deus não é louco, Deus não é maluco. Abraão foi chamado o pai da fé. Sabe quantas vezes Deus apareceu para ele? 6 vezes em 30 anos. Tem gente que quer ver Deus a semana inteira. Sabe o que me colocou de pé até hoje nas tempestades que eu já enfrentei? É a certeza que um dia Deus falou comigo, que está me conduzindo, que Deus tem um rebanho para mim, que Deus tem uma obra linda. E se Deus falou, eu creio. Eu
creio. O que está faltando para muitas pessoas aqui não é vir pastor de fora, não é muita oração, não, é você crer, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo eu falado, diz o Senhor, por acaso irei revogar? Não, porque uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi que o poder e a honra pertence a Ele. Salmo 62, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor já foi provada e ela é escudo para aqueles que neles confiam, diz o Salmo 30. A palavra do Senhor está falada e eu creio, querido. Quando Deus fala, pode levantar diabo, pode levantar o que for, perseguição, mas na palavra de Deus, todo demônio tem que se calar, toda tempestade tem que se acalmar, porque se Deus falou, eu creio, eu creio, eu creio. Se Deus falou, é verdade. Eu não posso terminar esse culto, gente, sem orar por algumas pessoas que a tempestade está tão grande. Você já deixou teu barco, à toa. Senhor, já estou orando faz tanto tempo e até hoje nada. Outros aqui estão aliviando o navio, estão jogando tanta coisa fora. Outros aqui, você lembra aquele mastro que tinha no seu barco, irmão? Olha para mim. Você lembra quando você batizou? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aí quando veio a luta, você fez assim, ó. Cadê aquele fogo? Cadê aquela alegria? Cadê aquele entusiasmo? Você abaixou a vela? Você está querendo achar um culpado? O culpado é meu marido. O culpado é outra igreja. A culpa é dos meus amigos de trabalho. Filho, achar culpado não adianta. Hoje é dia de você recobrar o bom ânimo, animado. A vida não está boa, mas olha eu aqui. Essa semana eu conversei com um jovem aqui na igreja que ele me fez chorar. Ele contou as lutas dele, irmão. Eu chorei. Ele falou: pastor, não está nada fácil, mas olha eu aqui. A minha família me critica, mas olha eu aqui. Ninguém acredita em mim, mas olha eu aqui. Eu gosto de gente assim, animado. Essa tempestade não vai anular a promessa que Deus te fez. Essa tempestade é apenas para revelar o tamanho do Deus que você serve. Tem pessoas que Deus confiou nas tuas mãos. Tem pessoas que Deus confiou a você. E se Deus falou, eu creio. Nós vamos cantar um louvor. Só se Deus falou contigo, só se Deus falou. Eu queria que você viesse aqui. Agora, se Deus não falou, por favor, fique aí. Esse culto é para a gente ser firmado pela palavra. Esse culto é para a gente ser fortalecido naquilo que verdadeiramente nos fortalece. E se você está enfrentando tempestades intermináveis, a qual a esperança se foi, e Deus falou contigo, o altar do Senhor é o seu lugar. Vamos cantar? Se Deus falou, vem aqui. O vento balançou meu barco,